anjo. Versículo 25. Não te inclinarás diante dos seus deuses. Versículo 25. E se servires ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Êxodo capítulo 23, versículo 25. E se servires ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, na época desta palavra, e quando ela foi ministrada, não existia mercado. Aleluia. Para fazer compra. Não existia cartão, de crédito. Aleluia. Você não tinha o Pix. Naquela época, a moeda corrente, era ouro, era prata. Até o sal era conhecido como dinheiro. O óleo também era vendido como dinheiro. Aleluia. Mas não tinha esse comércio que a gente tem hoje fixo, Aleluia. E essa passagem aqui é quando Deus tira o povo da escravidão do Egito. Aleluia. Porque no Egito tinha o seu meio de comércio. Ainda que não era igual ao de hoje, mas tinha um meio de comércio. Eles traziam alimento, aleluia, e era distribuído da maneira que o faraó determinava. Só que nessa condição aqui que Deus está dizendo que se servires ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. O pão aqui não está falando só do pão, aquele do café da manhã ou do café da tarde, não. Aqui é uma maneira geral para falar de alimento, de arroz, de feijão, aleluia, óleo, carne, aleluia. O pão aqui, ele está generalizando. Aí imagina aquelas pessoas, aquele povo, aleluia, no meio do deserto, aleluia, não tinha como comprar, aleluia, e não tinha como fazer a moeda de troca. Quando tinha uma caravana ou outra que passava, que era muito raro, no meio do deserto. Mas Deus estava falando na sua palavra. Se eles servissem ao Senhor, o vosso Deus, Ele abençoaria o vosso pão. Glória a Deus, aleluia. Quando eles saem do Egito, aleluia, que eles passam pelo meio do rio Nilo, aleluia, que foi aberto, glória a Deus, viu? Então, a primeira providência que teve foi de água. Eles vão e têm sede. E aí eles chegam diante de uma fonte de Mara. Quer dizer que eram águas amargas. Era conhecido como as águas de Mara. Glória a Deus. Porque eram amargas. E Deus dá uma sabedoria para Moisés, que joga um pedaço de madeira ou um galho de uma árvore na água, e a água fica doce. Foi a primeira providência que Deus fez. Aleluia. E a partir daquela providência, no outro dia, Deus faz cair o maná do céu. Imagina, não tinha mercado, não tinha aonde buscar o alimento. A Bíblia fala em base 40 mil pessoas que saiu do Egito, entre homens e mulheres. Ele contava 40 mil pessoas entre homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imaginando que tinha pelo menos uma mulher para cada homem e uma criança, já triplicou, já foi para mais de 120 mil pessoas. Naquela época não tinha televisão, então não tinha só um filho por família. Se a gente for pegar essa somatória, irmão, era para mais de
Mas Deus falou na sua palavra: se servires ao Senhor, o vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão. Aleluia, Jesus. E aquele povo, ele serviu a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus foi providenciando conforme a necessidade. Você vê que de Abraão, Deus falou que seria abençoado todas as famílias da terra. E nós somos alcançados por essa palavra. Por mais difícil que esteja a luta aí, dificilmente você vê alguém que não tem nada em casa. É muito raro que não tenha pelo menos o arroz, o feijão. Eu não digo a mistura, porque a mistura está uma bênção, né? O ovo era 30 ovos por 10 reais. Hoje em dia o ovo também está parecendo uma picanha. Um absurdo de caro. Mas não tem faltado. Aleluia! Até para quem mora na rua. Aleluia! Deus providencia e leva pessoas. Preparam pessoas. E não é só da igreja não. Aleluia! De todo tipo de adoração que existe. Deus levanta pessoas para que abençoe as famílias da terra. Porque Ele falou que por causa de Abraão seria abençoado todas as famílias da terra. Aleluia, Jesus. Mas você vê muitas famílias ainda no planeta que passam uma miséria terrível. Porque Ele fala assim: se servires ao Senhor, o seu Deus. Porque Deus, irmão, Ele não divide a glória dele com ninguém. E as pessoas insistem em fazer outro tipo de adoração, criar deuses, criar imagens, cultos de reverência às diversas adorações que não é a Deus. E isso traz a ira de Deus. Isso traz a maldição da parte de Deus. Não é da parte do homem essa maldição, é da parte de Deus. Porque Deus falou que de Abraão seria abençoado toda a família da terra. Mas se você ler o versículo 24, diz assim, ó: e não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirão, nem farão conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrará de todo as suas estátuas. Deus não tem parte, irmão, com adoração a ídolo. E muitas das vezes tem pessoa que passa necessidade, e não é porque não sabe, não. Sabe que Deus não gosta de que faça ídolo diante dele. E Deus, não é que Deus ele vai lá e faz a maldição. É porque a falta da presença de Deus é uma maldição. Quando fala da graça, é a presença de Deus aos que não merecem. Mas o que é a desgraça? É o contrário da graça. A desgraça é o oposto da graça. Se a graça é a presença de Deus para aqueles que não merecem, a desgraça é a ausência de Deus. E Deus permite que essas coisas aconteçam para as pessoas despertar. O que Ele faz? Você quer servir outro Deus? Então eu vou me retirar. Aí Deus se retirando, o que retira? Retiram-se as bênçãos, retiram-se as providências, retiram-se os milagres, retira-se o sobrenatural, porque tudo isso acompanha Deus. Ele fala: se servires ao Senhor, o vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão. Então, irmão, não importa a luta que você venha passar, não importa a prova que venha te abater, não se vire contra Deus, porque Deus sem você, irmão, Ele vai continuar sendo Deus. Deus não precisa do ser humano para nada. Você pergunta para uma pessoa assim: por que Deus existe? A pessoa fala assim: não, porque eu acredito em Deus. Deus não precisa nem da sua fé. Deus não necessita da sua crença. A sua crença para Deus não acrescenta em nada.
Lá no princípio, lá está dizendo, Deus fez os céus e a terra. Veja, existia céus e terra, mas não existia ser humano, não existia anjo, não existia nada. Era só o céu e a terra. E aí depois fala assim no versículo em diante. E falou Deus, haja luz. E aí, junto com a luz veio, a claridade. Não veio estrela ainda não tinha sol. Quando ele falou haja luz, ainda não tinha existência do sol. E aí ele falou, faça luzeiros, para que domine de dia e de noite. Os luzeiros são o sol que domina de dia e a lua que domina de noite. Junto com ele veio as estrelas. Lá na frente, Deus fez o ser humano. Aleluia. Que dependência tem Deus do ser humano? Para quem que serve o ser humano para Deus? Não serve para nada. É o contrário. Deus quem fez o ser humano para ele. É o ser humano que é dependente de Deus. É o ser humano que é necessitado de Deus. É o ser humano que tem que buscar a Deus. Mas Deus, irmão, ele não pega o controle remoto. Agora, a Angélica vai sambar e dançar. O Fábio agora vai começar a pular. Não. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Te dá escolha. Você quer servir outros deuses? A consequência é essa. Primeira consequência, a falta da minha presença. A falta da presença de Deus, irmão, é o resumo de todas as coisas. O que é o inferno ou o lago de fogo? O lago de fogo e o inferno nada mais é que a ausência total de Deus. É onde Deus não vai ter nada dele lá, a não ser a ira de Deus. O inferno é a representação total da ausência de Deus. Então lá não tem a misericórdia. No inferno não tem o amor. No inferno não tem a graça. Então tem todo o oposto. Porque onde não há a misericórdia, Deus. aleluia. O que é o oposto da misericórdia? É a falta de misericórdia. O que é o oposto do amor? É a destruição. O que é o oposto da graça? A graça é um favor que a gente não merecia. Então lá não vai ter favor. E ele fala de abençoar a água também. O que é abençoar a água? Imagina, naquele tempo não tinha torneira, irmãos. Não tinha muitos poços. A água é a mesma que é servida para nós hoje. É a mesma que tinha naquela época. E naquela época tinha muito mais água do que hoje. Porque hoje a população é muito maior. Mas perceba, não era fácil de achar água. Tanto que a primeira fonte que eles encontrou, a água era amarga. Deus teve que fazer a sua benignidade. Ele teve que agir de bondade para adoçar a água. E eles poderem beber. E aí faltou mais uma vez a água. E aí o povo rebelde, o povo teimoso, o povo de dura serviço falou assim: Moisés, você nos trouxe no deserto para morrer? E aí Moisés vai falar com Deus. E Deus fala para Moisés: vai, fala com a rocha, Moisés, e ela vai saciar a sede. Então Deus envia água que satisfez aquela multidão de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É difícil você ouvir falar que alguém tem falta de água. É difícil. É muito raro. A não ser por causa do racionamento. Falta água em alguns horários. Mas é muito difícil alguém que não tenha água. Deus. Por mais difícil que seja o acesso à água. Porque Deus tem abençoado. Deus fala para Moisés: vai lá e a rocha vai ceder água para vocês. E aí foi formado um rio, através do ato que Deus
Deus falou para Moisés fazer. Mas Deus falou: se me servirem. Irmão, nós precisamos entender. Aleluia. Nós estamos aqui num culto. Aleluia. Simples, humilde. Mas que tem cerimônia. Aleluia. Aleluia. Tem adoração neste Glória, culto. glória a Deus. Tem reverência. Oh, Deus maravilhoso. Tem servidão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, amada. Em nome de Jesus. Vai com Deus, amado. Jesus te ama. Aleluia. Essa é a resposta de Deus, irmão. É Deus falando: eu estou aí, ó. Aleluia. Se vocês entenderam o mistério, eu estou aí, ó. É Deus. Aleluia. Se servir de todo o coração, aleluia, eu estou aí. Oh, glória. O que significa a liturgia do culto? A liturgia, para quem não entende, Maravilhoso é Deus, Senhor. é normal. Você ora primeiro, depois você louva, aí vem a palavra inicial, aí tem as oportunidades, aí tira o dízimo e a oferta, depois é ministrada a palavra, dada a bênção apostólica. É uma coisa normal, corriqueiro do dia a dia, vira um hábito, vira uma coisa comum, mas não tem nada de comum nisso. Aleluia! A cerimônia que nós fazemos aqui, aleluia! A liturgia do culto, irmão, é algo que envolve a adoração, envolve a invocação, envolve a busca de Deus. E Deus, no seu alto trono, Ele vai ver a sinceridade de cada um. Ele vai meditando a causa, a necessidade. Ele vai ver onde ele precisa entrar. Glória a Deus, Então aqui, ó. Se servires ao Senhor vosso Deus. E o que é servir a Deus? Se não buscar a Deus, se não ter uma vida de constante servidão ao Senhor. É você levantar de manhã e dobrar o seu joelho e agradecer a Deus. E apresentar a Deus o seu dia. A liturgia do culto é isso, amado. Você está iniciando. Liturgia é que no Antigo Testamento é um ritual. Não fala mais ritual, que parece que as outras tipos de adoração pegou o ritual para eles. Mas o ritual inicial sempre foi de Deus. A liturgia é um ritual, aleluia, de invocação, de busca. Nós estamos aqui, nós estamos clamando, nós estamos aqui buscando, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Aleluia. Por que precisa invocar a Deus? Irmão, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Por que a gente ora primeiro? Para apresentar a nossa casa de Deus e pedir perdão pelas nossas falhas. Pedir para que Deus possa receber o culto. Que parece outra coisa que é comum. Está tão banalizado. É uma coisa tão rotineira. Que está perdendo valor o culto. Aleluia, as pessoas não têm o desejo de vir para a igreja cultuar a Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Estão deixando de buscar a Deus. Aleluia. E aí vem as tragédias. Por que as tragédias estão vindo com força? Disseram que já está profetizado na palavra do Senhor. Mas é por causa disso. Por causa de alguns, o amor de muitos se esfriaria. O que é o amor se esfriar? É deixar de buscar a Deus. É deixar de clamar a Deus. É deixar de ter uma vida nos pés do Senhor. É vivido. Porque aí Deus ele vai se ausentando. Ele vai livrando os seus. O Senhor é remanescente. Como foi lido a palavra que a pastora deixou. Então ele vai ali, ó, dando livramento. Aleluia. Dando escape. Aleluia. Porque tem quem busque. Tem quem adore. Tem quem sirva a Deus de coração e verdade. Então ele vai lá e livra. Está aqui numa simplicidade, cada um no seu afazer. E Deus ele vai lá e visita. Ele visita. Ele sabe que como está lá no seu serviço, se você está trabalhando ou não. E se você não está trabalhando, o que você precisa. Como que ele vai fazer para chegar na sua casa? Ele está vendo o seu coração. Aquele povo lá tinha qual que é o recurso que viria para eles? Da onde que viria? Eles pediram carne para Deus.
E aí ele falou assim, mas essa multidão de pessoas, quantas quantidades de carne seria necessário para alimentar essas pessoas? Tipo, desacreditando que Deus poderia fazer de maneira que eles iam se alimentar e se fartar. Deus falou assim na palavra, pode falar para eles se preparar, que amanhã eu vou mandar carne, de maneira que eles vão comer e vão até morrer. Tanta carne que eles vão comer. Falou assim, como que é possível? Amanhã não tem geladeira aqui para guardar carne não, meu irmão. No outro dia, fala que veio como se fosse um vento do Oriente. E aquele monte de codorna forrou o arraial. Era carne para todo lado, todo mundo sem resposta para o que Deus fez. E aquilo não foi para um dia, foi para vários dias. Eles se fartaram da carne. Aleluia. Busca a Deus de coração. Busca a Deus com sinceridade. Examine as escrituras do Senhor para você entender por que você tem que buscar a Deus. Deus te criou para Ele. Deus não precisa de você, mas é você que precisa de Deus. Ah, mas eu vou fazer porque eu preciso de Deus. Não, você tem que entender que você faz porque Deus te fez para Ele. Então você vai fazer que o amor de Deus entre em você. Você transforma o amor de Deus através da sua vida, mano. Pessoas são libertas. Através da sua vida, o demônio cai por terra. Através da sua vida, a sua adoração sincera, almas são alcançadas. Ele levava mais assim, ó. E tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia. Sabe que naquela época não existia médico? Deus, Os curandeiros que a gente fala hoje, né, que a gente conhece, a gente não gosta nem dos curandeiros, sim ou não? Porque quem é os curandeiros hoje em dia? É mal visto, né? Mas naquela época as curandeiras eram lá mesmo, o povo de Deus. Pegava umas folhinhas lá, amassava, fazia os preparados. O coronavirus hoje é visto com maus olhos. Mas Deus vinha e dava sabedoria. Naquela época não tinha como curar um câncer, nem tratamento não existia. Como que era? Através da fé. Irmão, nós precisamos manifestar a nossa fé. Deus criou o médico, sim ou não? Criou. Aquilo que a gente não consegue, por causa da nossa falta de fé, você vai lá e busca no médico. Mas acrescente fé para você ver. Acrescente fé. Acrescente fé. Não tinha médico naquela época, ele falou que ia tirar a enfermidade do meio, irmão. Nós precisamos manifestar a nossa fé. Deus está falando. E se servires ao Senhor vosso Deus. Como que está a sua servidão a Deus aí? A sua adoração, a sua busca, a sua reverência, a sua fé a Deus. Porque no homem a gente consegue ter mais fé, sabe ou não? Se você pensar em faltar no serviço, já pensa que já não vou receber mais, já vai me mandar embora. Mas se faltar no culto normal, no culto eu vou, não há nada. Se estiver chovendo, o pessoal não falta no trabalho. Se é frio, não falta no trabalho. Pode estar caindo canivete, algum lugar de ferro, mas não falta. Mas se fizer um pouquinho de frio a mais, o culto pode ficar para trás. Se chover, o culto pode ficar para trás. Nós precisamos ter um coração voltado para Deus. Aleluia. Um coração disposto a obedecer. Um coração que se quebranta diante do Senhor, que reconhece. A sinceridade, irmão, para Deus é mais importante. Fala assim, ó, o que é melhor? Sacrificar ou obedecer? Para Deus, irmão, o sacrifício não tem nada de valor para Deus. Para Deus vale mais a obediência. Ele fala assim, é melhor você não prometer nada. Mas se você prometer, cumpra. Deus ele não tem questão de promessa do ser humano.
Porque ele sabe que o ser humano é falho. Mas ele tem que o ser humano de verdade, aquela pessoa que é sincera. Fala, Senhor, eu sou dessa maneira, mas eu quero melhorar. Ó Senhor, eu faço isso, mas eu preciso mudar. E não só falar, começar a agir de acordo, começar a buscar. As áreas que você não está conseguindo progredir, progrida nas outras áreas. Melhore em outras áreas. Seja melhor em outros campos. Aleluia. O que você não vai vencer, vai deixando de lado. Aleluia. E vai vencendo naquilo que Deus vai te dando força. Mas melhora. Faça melhor. Seja melhor que ontem. Principalmente de tudo, cresça na graça e no conhecimento. Graça é oração, chorar, se espernear, pedir perdão, se humilhar diante de Deus, não diante do homem, diante de Deus. E no conhecimento, palavra de Deus, vai ler a Bíblia, vai escutar bastante louvor. Teve uma época que eu fiquei quase 2 anos só no louvor, aprendi tanta coisa com Deus no louvor. Vai aprender da Bíblia, vai ler a palavra, vai ouvir a palavra. Hoje tem pendrive que é só de pregação. Lembro que eu fiquei com o José na Praia Grande, quase 2 anos eu fiquei na Praia Grande, construindo uma igreja lá. Ele tinha 2 pendrives. Era um pendrive só de pregação e outro pendrive só de louvor. Cada dia era um pendrive. Tinha dia que eu aceitava Jesus pelo menos 3, 4 vezes em cada pregação que eu ouvia. Estava trabalhando ali com o ouvido ali, ó. Tinha dia que eu estava trabalhando chorando. O cara estava pregando, meu Jesus. Eu preciso mudar, Senhor. Porque a palavra penetrava no coração. Você era pastor, já era. Eu ainda sou pastor. Agora que eu estou lá ouvindo a palavra, eu estou chorando. Porque o coração está aberto para ouvir a palavra do Senhor. Eu me disponho. Eu tinha um problema comigo. Já sei ler e escrever faz tempo. Mas eu tinha uma má vontade para ler. Eu nunca li livro nenhum na minha vida. E eu nunca nem ia ler. E eu nunca nem queria. Eu peguei essa má vontade minha e apliquei na Bíblia. Eu não leio outro livro, a não ser a Bíblia. Já consegui ler ela 5 vezes já. Pela misericórdia. E continuo lendo a Bíblia. Agora depois que eu fiz o técnico em teologia, agora eu tenho a apostila. Eu já consegui ler minhas 4 apostilas. Eu já li 2 vezes as 2 primeiras, que é do curso básico. E já li uma vez a do curso. Não, do curso do básico e do médio. Já li uma vez a do médio. Porque eu quero me inteirar. Porque eu não consigo ler outra coisa. Eu não gosto, porque é muita ficção. Muita coisa que não vai acrescentar em nada. Que não vai me ensinar em nada. Então eu me aplico na Bíblia. Já não gosto de ler mesmo? Então eu vou ler pelo menos alguma coisa que vai edificar a minha vida. Que vai me ensinar alguma coisa. Que vai trazer alguma coisa para a minha vida. Que eu possa passar alguma coisa para alguém. Ou para o meu filho. Ou para um parente meu. Para um conhecido. Que seja dentro da palavra de Deus. Eu busco hoje ter o conhecimento da palavra de Deus. Para quando eu abrir minha boca, Deus fala por ela. A palavra diz que o Espírito Santo me fala lembrar tudo aquilo. Tudo aquilo o quê? Eu tenho aprendido dele. Ele não vai simplesmente buscar lá, não tem, ó. Se você não lê Bíblia, não adianta, não tem. O Espírito Santo não vai conseguir fazer você lembrar de nada. Porque para você lembrar de alguma coisa, você tem que ter passado por aquilo primeiro. Então quando você lê, você passou por aquilo. Pelo menos na leitura. E aí você vai ler, vai aprendendo. E aí você vai passando pela vida. E tem coisas que você vai aprendendo do que você aprendeu com a palavra e com a experiência que você vai tendo. Você vai lutando com os demônios que vem dando na sua vida, que você quer tirar. Aleluia! E aquilo vai te dando experiência. A cada passo que você dá com Jesus, é uma experiência. Não. O demônio vem no seu caminho e antes você não sabia lutar. Ele te pegava, te acertava e te derrubava. Mas depois você lê a Bíblia, em nome de Jesus, já é uma experiência nova, aleluia! Pelo sangue de Jesus, é outra experiência nova. O espírito imundo saiu. A palavra diz que ele voltou, achou a casa vazia. O que é a casa vazia? A pessoa não busca, a pessoa não ora, a pessoa não cultua, a pessoa não tem nada de Deus na vida dele. Aí o demônio volta, aceitou Jesus, mas não busca. Oxe, a casa
sua vida, não. Você é o responsável pela sua vida. A pregação, irmão, hoje foi um pouco a mais. Mas normalmente 1 hora, meia hora de pregação. Muito pouco. Agora não, você tem 7 dias por semana, 12 meses no ano. Você tem 24 horas por dia. Dedica ali, irmão, que seja meia hora de leitura, 1 hora. Coloca-se 1 hora, meia hora de oração, meia hora de leitura. Já vai acrescentar. Faz de manhã, sabe por quê? Nessa 1 hora, que é meia hora de oração, meia hora de leitura, coloca 1 hora de jejum. Ó, 3 coisas ao mesmo tempo. Meia hora de oração, meia hora de palavra, 1 hora de jejum. Porque tem certas casas de demônio que só saem com jejum e oração. Meia hora de oração, meia hora de palavra, 1 hora de jejum, meu irmão, todo dia. Quando diz lá que as casas de demônio só saem com jejum e oração, não está falando de exorbitância de jejum, não. Irmão, tem pessoa que não consegue ficar 10 minutos de jejum. Vai ficar meio dia de jejum, 1 dia de jejum, 3 dias. Eu consegui ficar 10 dias de jejum. Vou falar com você. Eu fiz um jejum de preparação, junto com 2 irmãos, que não consegui chegar até o final. Nós fizemos 7 dias de meio-dia de jejum e depois 3 dias de jejum completo. Aí você acha que foi fácil? Os irmãos no 6º dia já estavam pulando do barco. Não, jejum é luta contra a carne, ó. É para enfraquecer a carne, é para dar mais força para o espírito. Aquele que você mais alimenta na sua vida é quem vai ter mais força. Se você só alimenta a carne, se você só dá força para a carne, irmão, o seu espiritual nunca vai conseguir ficar de pé. Mas se você alimentar o teu espírito, o demônio não vai aguentar. Só tem uma maneira de alimentar o espírito, é ler na palavra, orando e jejuando. Você não vai ver outra referência na Bíblia. Não fala que é subir no monte, não fala que é pular no mistério, não fala que é falar em línguas. Oração, jejum e palavra. É só isso que você consegue alimentar o seu espiritual. Culto é consequência disso também. Porque aí você está alimentando o espiritual, agora você tem força para vir para a igreja. Você tem força para ir numa visita no lar. Você tem força para participar do evangelismo. A gente vai chegar um tempo que a gente vai empregar o evangelismo da igreja. Será que você vai conseguir? Porque é uma luta para ir. Se você alimentar o espírito, você vai conseguir. Se você perceber que você não está conseguindo ir, irmão, é que você não está alimentando. Então se esforça. Se esforça naquilo que tem em Deus para você. Ele está falando a palavra dele. E se servires ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a comida na sua casa não vai faltar. A vossa água, Deus vai abençoar e vai te dar condição de ter água. E tirará do vosso meio as enfermidades. Eu esse ano ainda não fui para o hospital, nem ano passado. Acho que faz uns 3 anos que eu não sei o que é médico. A não ser que de vez em quando eu levo meu filho, né? Ainda mais da última vez que foi eu que arrumei o problema com meu filho, né? Tá me entendendo? Isso é fé, irmão. Eu tenho fé. A partir de hoje você vai provar a sua fé. Você vai ver o tamanho da sua fé. A partir de hoje. Diante dessa palavra. Você vai ver as bênçãos do Senhor de acordo com a sua fé. A bênção material não é a mais privilegiada, mas no Antigo Testamento era a resposta de Deus. Então você vai ver como está a sua vida espiritual a partir desse culto, através da sua fé. Vai ser através da sua servidão a Deus. Ele vai providenciar o alimento, não vai faltar a água, Ele vai tirar a enfermidade do nosso meio. Amém, meus irmãos? Se agradeça a rica oportunidade e as palmas exaltam. Deus abençoe a igreja.